Novamente, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Poggi. Eu, na Modo, sou responsável pelas soluções de risco de uma forma geral, tá? E também tenho outro chapéu de Security Officer dentro da empresa. Você deve saber que a Modo é certificada já a ISO 27001 e ISO 27701, que são, vamos assim, a certificação adicional de privacidade e proteção de dados, tá? O que eu vou falar hoje, vamos falar sobre gestão corporativa de riscos. É um assunto que acho que toda empresa ela está enfrentando atualmente e tem alguns desafios que a gente vai ver mais à frente, tá? Deixa eu ver aqui meu mouse. Beleza. Então, eu sempre gosto de começar minhas apresentações com algumas provocações, né? E essa provocação faz bastante sentido porque, como a gente está no início desse processo das empresas começarem a pensar como gestão de riscos transparente para as 3 linhas de gestão, então essa provocação é muito importante. É como é que eu, na minha empresa, consigo uma efetividade e agilidade nesse processo de gestão de riscos corporativos de forma adequada, de forma que eu consiga atender os pressupostos básicos e as minhas necessidades. Além dessa provocação, eu trago uma outra informação. Qual o esforço que você teria para produzir na sua empresa e comunicar uma matriz integrada de risco como essa? Ou seja, de que forma eu consigo? Qual é o esforço que eu tenho? Como eu vou fazer isso de forma transparente para as 3 linhas de defesa? São os pontos que a gente vai ver nessa apresentação. São pontos rápidos que a gente vai ver nessa apresentação. Eu elenquei aqui algumas das principais necessidades que são necessidades relacionadas com o tópico de gestão de riscos corporativos, né? Como é que eu vou garantir um controle de acesso às informações de riscos e controles? Como é que eu vou conseguir traduzir isso para uma linguagem executiva de riscos para os executivos? Como é que eu vou implantar a metodologia associada à ISO 31000? Que nível, como eu consigo passar um nível de transparência para as 3 linhas de gestão, né? Agora mais defesa, gestão. E, além disso, garantir monitoramento contínuo, indicadores estratégicos, essa visão integrada, painéis executivos e operacionais e parametrizações customizadas, porque cada empresa ela necessita de uma parametrização relativa vamos dizer assim, às suas necessidades propriamente ditas, não aquele modelo de uma camisa tamanho único serve para todo mundo. Então, esses são alguns das necessidades que a gente vai explicar como a gente atende nessa apresentação, tá? Primeiro ponto, a gente tem que falar da ISO 31000, né? Não é novidade que ela é uma norma vamos dizer assim, de 16 páginas, então uma norma simples de leitura, fácil de ler, e a gente estruturou a ISO 31000 no que nós chamamos de módulo MetaFramework. Por que a gente chamou de módulo MetaFramework? Porque ISO 31000, vamos dizer assim, essa estrutura que está aí, ela está baseada num conceito de risco, mentalidade de risco, tá? Fugiu a palavra aqui, de mentalidade de risco. Então, toda mentalidade de risco, ela foca em a gente entender o nosso escopo, identificar os riscos aos nossos objetivos e promover o tratamento para que esses objetivos sejam atingidos. Então, numa visão, a gente construiu esse meta-framework e esse meta-framework é aplicado nas diferentes aplicações, nas diferentes soluções que a gente tem na empresa. De alguma forma, essa ISO 31000, a gente consegue refletir isso dentro de um processo de gestão de riscos automatizado dentro da sua organização. Podem perceber que nós temos aqui todo o conceito da ISO 31000 de contexto, critério, escopo, identificação de risco, análise, avaliação, tratamento e todo o processo de registro de relato associado vamos dizer, ao ciclo, lá, o processo da ISO 31000, o processo de gestão de risco da ISO 31000. Então, eu vou descer em alguns pontos que são pontos específicos para a gente fazer o processo. Então, por exemplo, no escopo, tá? O sistema pode customizar o escopo para vocês, ou seja, pode ser processos, produtos, serviços, atividades, qualquer coisa que possua risco. E nesse escopo a gente consegue pendurar os riscos. E ainda tem mais, nós conseguimos produzir o status do monitoramento dos riscos e dizendo qual o resultado
médio naquele escopo, qual é o risco médio, como está e qual o tipo de ação que a gente pode fazer para aquele escopo, para aquele, vamos dizer assim, contexto que você está gerenciando os riscos, tá? Além disso, a gente consegue registrar todos os riscos associados àquele escopo, por exemplo, tá? E cada risco vamos dizer assim, com seu responsável, com seu coordenador, com a sua terceira linha de defesa podendo gerenciar, com a segunda linha de defesa, linha de gestão, melhor dizendo, conseguindo observar, e a gente consegue, além de fazer essa estrutura de informação de risco, nós conseguimos customizar a estrutura de impactos. Tá? A gente consegue dizer aqui que meu impacto na minha organização é estruturado de uma forma. Então, é uma composição de financeiro, organizacional, legal, imagem, e a gente consegue, dentro da plataforma Risk Manager, padronizar ou parametrizar, melhor dizendo, todos esses pesos, essas informações e fazer cálculos específicos que vocês, nas suas empresas, precisam de forma diferenciada de uma das outras. Tá? A mesma coisa para probabilidade, ou seja, eu posso construir critérios, fazer estrutura, organizar esse processo, tá? Dando o acesso devido a essas pessoas, ou seja, eu tenho que controlar o acesso do risco, dando permissão de leitura apenas quem está dentro daquele contexto onde aquele risco foi feito, e permitir que a segunda e a terceira linha de defesa, de gestão, desculpa, gente, a gente é antigo, a gente está pensando antigo, mas na linha de defesa, que você pode organizar a informação e distribuir para quem de direito tem acesso. Além disso, a gente consegue, quer dizer, fazer parametrizações, onde eu posso calcular o risco atual com base ou na efetividade dos controles associados a esse risco, ou nos planos de ação que foram desenvolvidos para a implantação de controles. Com isso, eu consigo, apesar do risco deles, após a avaliação, o risco residual ser baixo, ele continua com a criticidade atual, com o nível com o nível de risco atual, porque os controles não foram implementados ou os controles não estão efetivos conforme planejados. Tá? Isso é um ponto muito importante. Na verdade, a gente consegue estruturar todos os objetos necessários, incluindo aqui, vocês vão ver algumas coisas relacionadas a riscos riscos operacionais, registros de perdas, relacionar sistemas, fazer toda a estrutura de associação de riscos, controles, fatores de risco, planos de ação, eventos ou ocorrências, riscos operacionais, tá? Recomendações de órgãos fiscalizadores, seja para LGPD, seja para SUSEP, CVM, para que vocês tragam dentro do seu sistema e consigam monitorar o andamento disso, porque podem representar problemas operacionais e problemas de multas futuras. Tá? Então, eu consigo customizar e padronizar relatórios, painéis e relatórios inteligentes. Então, a gente está vendo aqui uma matriz de Ishikawa, por exemplo, onde você tem todos os riscos e as causas, as fontes desses riscos de forma agrupada. É importante a gente salientar esse tipo de gráfico, porque esse tipo de gráfico permite que você, ao clicar, eles são gráficos dinâmicos e inteligentes, e a gente, ao clicar num risco qualquer, ele vai mostrar quais são os fatores. Ao clicar num fator, tipo descontrole financeiro, ele vai mostrar quais são os riscos que são causados, que podem ser causados por este distúrbio financeiro. Além disso, a gente tem também outros gráficos, aqui é um gráfico de perda, né, desculpa, avaliação de controle, né? Então, eu tenho o controle, o período que foi analisado, quantidade de controle por tipo de controle, né? Então, eu tenho a avaliação dizendo se o controle é manual, efetivo. Então, a gente pode, ao entrar com o software, parametrizar ao seu desejo, ou seja, ter a flexibilidade necessária para que vocês utilizem de forma adequada para a necessidade de vocês. Além disso, eu consigo fazer uma matriz de risco. Aí, quando a gente fala de gestão corporativa de riscos, a gente está fazendo o cruzamento de todos os riscos possíveis. Então, a gente está falando de risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, risco estratégico, risco de fraude, quer dizer, qualquer domínio de risco pode ser incorporado numa matriz. E eu consigo
apresentar uma matriz onde eu incorporo todos os tipos de risco numa visão única da matriz de risco da organização. É claro que essa matriz de risco ela só vai ser visualizada para quem tem direito de acesso, e as pessoas que são responsáveis pelos riscos vão ver os seus riscos específicos e não outros riscos que não lhe dizem respeito. Tá? Aqui a gente fez um conceito de what if, ou seja, se a gente tem um risco e ele tem ações que vão ser tratadas ao longo do tempo, aquele risco residual que foi o definido na avaliação com os controles ou com aquelas ações, eles podem se refletir aqui. Então, eu tenho uma matriz de risco inerente, tenho uma matriz de risco residual e eu tenho uma matriz de risco daqui a 6 meses, ou seja, daqui a 6 meses eu sei que alguns controles estarão implementados e eu consigo visualizar no planejamento como estariam os meus riscos, né, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. E aqui a gente fez um modelo em que a gente só considera que o valor do risco é residual quando todas as ações e todos os controles planejados para aquele risco sejam implementados, tá? Permitindo assim eu ter uma visualização de planejamento de como estarão. Claro, eu posso pegar por área, por tipo de risco, aí esses painéis dinâmicos podem trazer as informações específicas para cada um deles. Tá? Aqui o outro que eu trouxe, que foi um exemplo que um cliente nosso pediu, foi a parte de registro de perda, tá? Com as classificações dos níveis de perda da SUSEP. Então, por exemplo, eu tenho aqui risco de crédito, liquidez, mercado, operacional, e eu sei quais são os eventos de perdas que estão associados para esse tipo, ou seja, quanto de valor, ou seja, aquilo que vem mensalmente da área de contabilidade pode ser trazido para o sistema, classificado, incorporado por meio de APIs integradas, a gente traz para dentro do sistema, e o sistema permite que a gente faça essa consolidação. Por fim, eu gostaria de fazer um call to action, já estou terminando aqui, que primeiro de tudo, entenda o seu escopo, entenda a sua necessidade, entenda o que você quer, identifique os riscos com sua metodologia, quer dizer, não é com a metodologia A, B, C ou D, é aquela que lhe diz respeito, aquela que você precisa. Monitore os riscos e as ocorrências, ou seja, todas as ações que estão relativas a este risco e as ocorrências também relativas. E, importante, automatize, porque agora você não está um processo local de uma área específica. Você está com a empresa toda integrada num sistema de gestão de risco integrado. Eu acho que eu passei um minutinho aí, né, Alberto? Mas eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem também ter alguma apresentação específica de como as nossas soluções, como a gente tem feito e de que forma a plataforma Risk Management pode atender às suas necessidades, não hesitem em chamar a gente, tá? Passar para o próximo aí.